Acabou! Terminou hoje o mês de maiores perdas do Ibovespa desde o vendaval de março com a chegada da Covid-19. Começa agora o seu saldo do dia, do mês e do trimestre. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, estou aqui para te avisar que hoje o Ibovespa teve uma reação importante acompanhando as bolsas de Nova York, subiu 1,09% nessa quarta-feira, na faixa dos 94 mil pontos, níveis de junho. Portanto, neste trimestre, o Ibovespa praticamente andou de lado, subiu no trimestre no acumulado só 0,5%. No mês, como eu dizia, vieram as maiores perdas desde aquele vendaval, 4,8% a menos de valor de mercado ali na média da composição das 77 empresas que fazem parte do Ibovespa. No mês, o dólar, na mão contrária, fechou 2,5% mais caro, aos R$ 5,61. Bom, acho que a tônica, você já sabe qual é do mês, o risco fiscal, a mesma tônica do mês de agosto. Aliás, os 2 meses juntos levaram embora 8% do Ibovespa. A partir de agosto foi interrompido o rally, foi um rally de 4 meses de alta muito forte aqui no Brasil e no mundo todo, na verdade, na base de estímulos, na base do vamos nessa, na base dos juros baixos e da falta de opções na renda fixa. Quem quer retorno não tem muito o que fazer, tem que buscar risco e coragem para investir em ações. Aliás, nesses 4 meses, haja coragem, a Bolsa Brasileira hoje é uma das mais arriscadas do mundo por causa do risco fiscal. Esse choque de realidade que começou lá em agosto foi diante de perspectivas não muito animadoras e preocupações também com a política, sempre com esse foco nas contas públicas. O governo teve que gastar mesmo nesse ano, até aí fez o dever de casa, na verdade, gastou cerca de 10%, equivalente a 10% do PIB, para continuar nessa comparação com a renda nacional. Isso tem custo, o endividamento do governo, que no ano passado fechou ali na altura dos 75% do PIB, nesse ano deve caminhar até o último dia de dezembro para os 3 dígitos, para 100% do PIB. Com isso, a trajetória para os próximos anos da dívida e o teto de gastos erguido em 2017 tremeram, estão tremendo, e neste mês de setembro, ainda mais que no mês de agosto, estão tremendo. Como eu dizia, também por causa da política, nesse mês foram dadas algumas sinalizações pelo presidente Jair Bolsonaro, que se aquela frase que ele dizia, o homem que manda na economia é Paulo Guedes, de acordo com as sinalizações do presidente e as interpretações de investidores, gestores, analistas, da turma toda, essa frase não está na prática valendo não. Aquela carta branca que o presidente dizia dar para Paulo Guedes desde a campanha, aquela carta branca ficou avermelhada, inclusive nesse mês, com cartão vermelho, mais de um, desde o final de agosto, dados pelo presidente as ideias de Paulo Guedes e equipe. O enrosco no qual estamos neste fim de mês, como você bem sabe, é o tal do Renda Cidadã. Antes era Renda Brasil, as propostas para viabilizar verba para fazer isso em meio à falta de dinheiro do governo, em meio ao déficit crescente, o déficit que é a diferença de receitas e despesas. A solução pretendida pela equipe econômica, o presidente não quis, que era, primeiro, unificar gastos sociais e assim acabaria com o abono salarial, mas na verdade os gastos sociais entrariam num só pacote, num só benefício. O Bolsonaro não quis. Depois foi levantado lá na equipe do Guedes congelar aumentos reais de aposentadorias. Bolsonaro disse não, e aí ele ficou bem bravo, gastou vídeo, falou, postando lá no Twitter, falando que estava dando um cartão vermelho a quem quer que sequer pronunciasse as palavras Renda Brasil. Isso não faz nem 10 dias, o Renda Brasil
foi rebatizado Renda Cidadã, ninguém está ameaçado por essa determinação de demissão, então, portanto, o presidente aceitou um novo programa de transferências de renda, embora tinha dito que no final, até o final do governo dele, ele prometia que o Bolsa Família ficava intocável. Bolsonaro voltou atrás sob pressões de líderes no Congresso, senadores, e o presidente topou medidas que são consideradas pedaladas fiscais, contabilidade criativa, palavras bastante comuns durante o governo Dilma, palavras que faziam o mercado torcer o nariz e palavras que faziam, dada a oposição a elas na campanha de 2018, que fizeram a maior parte dos participantes do mercado a confiar que, sob a tutela do ministro da Economia, agora ministro Paulo Guedes, então só economista Paulo Guedes, este governo prezaria pela responsabilidade fiscal. A gente tem mostrado desde segunda-feira uma série de analistas, está lá um balanção do mês, aqui no Brasil também, lá no site, com mais analistas falando desse sentimento de que o fiador ao menos foi embora, embora o ministro Paulo Guedes continue no governo. Antes, o mercado tremia toda vez que Guedes parecia tremer no cargo. Agora, o mercado treme mesmo com Guedes no cargo. É esse o climão. Hoje, o dia foi menos difícil. Por quê? Lá nos Estados Unidos, você deve ter acompanhado, aliás, foi animado, né? Foi um show de ataques, briga de foice, dedo no olho entre o candidato presidente atual Donald Trump e o desafiante ex-vice-presidente Joe Biden. O primeiro debate entre eles foi bem show de horrores, né? A Ásia caiu de olho nisso, apesar de números positivos sobre a indústria da China, superando expectativas no mês de setembro. Europa caiu de olho nisso e de olho também na pandemia. O Reino Unido fechou o mês batendo outra vez recordes de contágio diários pela Covid-19. Mas lá nos Estados Unidos os ganhos vieram. Se isso aí pesou, pesou só para conter a animação. Por quê? O secretário do Tesouro por lá retomou e disse que agora vai negociações com a Câmara por mais estímulos fiscais. O mês também foi de perdas nos Estados Unidos, no acumulado, 4 e tantos % foram embora. Não só no Brasil, o trimestre foi indo para o vinagre, na Europa também, na Ásia acumuladas mais perdas fortes também no mês de setembro, porque o presidente do Fed tem dito que, gente, é preciso gastar mais. Aliás, ele está falando isso desde lá atrás, desde quando começou a baixar juro. Juro zerou. Teve um pacote em maio de 3,5 trilhões de dólares, agora surgiu uma notícia que um pacote de 2 e tanto trilhões de dólares vai ser aprovado. Tá um enrosco. Lá nos outros países ficou parecendo que esse embate forte entre os candidatos à presidência democrata e republicano poderia inviabilizar essa novela de ter um final feliz, uma novela que já se arrasta há quase 3 meses. No entanto, veio essa sinalização. Só um alerta a quem está empolgado e quem aqui no Brasil também se empolgou e foi atrás de risco. A reunião entre o secretário do Tesouro americano e a presidente da Câmara nos Estados Unidos terminou, mas a novela não teve acordo não. Dizem eles que continuam conversando, diminuiu um pouquinho a alta das ações em Nova York, ainda assim fechou no azul. Amanhã deve ter mais novidades. Segue, aliás, o embate entre o presidente da Câmara e o ministro Paulo Guedes. Ontem, Rodrigo Maia veio ao Twitter perguntar por que Paulo Guedes estava interditando o debate da reforma tributária. Era esperado uma proposta para segunda-feira do governo que até agora não chegou, está empacada. Hoje, Paulo Guedes falou sobre rumores, fez acusações contra Maia e, segundo ele, a oposição de esquerda, falando que estão sendo interditadas, repetiu a palavra, estão sendo interditadas as privatizações lá na Câmara. Rodrigo Maia respondeu falando que ele é desequilibrado. O jogo político não promete muita animação com as reformas. Tem eleição municipal esse ano, no final do ano tem eleição para a Câmara e para o Senado. Parece pouco viável acreditar
que as reformas de fato vão deslanchar. Maia, aliás, lembrou que faz poucos meses aí, Paulo Guedes falou que em 90 dias 4 estatais brasileiras seriam privatizadas. Nesse meio tempo, o secretário de privatização pediu as contas. E eu fico por aqui por hoje. Amanhã eu volto. Quinta-feira estou de volta. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Boa sorte pra gente. Tchau, tchau.